Cristo. Bom, passamos pelo Oriente com a dança do ventre, a energia do Ki vital. E após essas belas palavras, eu gostaria então de chamar a Dra. Aldinei Neves para que inicie então a primeira palestra de hoje, com o seu tema que é importantíssimo e vital, fisioterapia. Ok. Dra. Aldinei. Vocês todos me entendem, assim, dá para ouvir o que eu falo lá no fundo? Porque aí eu prefiro não usar o microfone. Bom, meu nome é Aldinei Carlos das Neves, eu sou fisioterapeuta. Hoje, para mim, é um presente, porque ontem completou 24 anos que eu me formei na faculdade e 18 anos de ter feito um curso de exercícios de consciência corporal. O método Feldenkrais. E ali eu comecei a conhecer um pouco mais, e depois, quando eu comecei a praticar também os exercícios, eu passei a entender um pouco mais o funcionamento do corpo. Uma outra técnica que foi método Maitland, que é mobilização da coluna, mobilização das vértebras para descomprimir raiz de nervo. E quando o fisioterapeuta que treinava comigo pressionou a minha coluna, eu senti uma pontada no peito. Então aquilo despertou a atenção sobre a importância da coluna vertebral. Até o tema dessa palestra, o título dela antes era a importância da coluna vertebral para a saúde. Hoje eu mudei o nome dela, mas vai ser nesse sentido. Como a coluna vertebral, como ela influencia na comunicação cérebro-corpo e cérebro-ambiente. Como o cérebro, ele controla todo o nosso corpo, mas ele depende totalmente dos nervos que fazem essa comunicação, os canais de energia, né? Eu uso a palavra, o termo nervos, de anatomia, de neuroanatomia. Muito fácil. A coluna vertebral. Um empilhamento de ossos quando nós estamos em pé e quando nós deitamos, posição horizontal. Próximo. O cérebro, dentro do crânio, a medula que vem por dentro da coluna, desce por essa área aqui. E daqui saem os feixes de nervos, que são as raízes neurais, entre as vértebras. É isso. Acima fica o cérebro, a medula, aqui a região cervical, a região do pescoço, e aqui são os nervos que saem no tórax, na região lombar e na região do quadril, dentro do quadril no sacro e o cóccix. Próximo. Aqui a medula, as raízes neurais, lá mais uma imagem. Próximo. As vértebras. Os discos intervertebrais, os movimentos que nós fazemos, os movimentos que foram apresentados, inclinação, a rotação, todos os movimentos que o ser humano faz, estando em pé ou deitado, em qualquer posição, a coluna tem os seus movimentos, a coluna ela tem a articulação de uma vértebra com a outra, e ali entre as vértebras tem os nervos e tem a medula. Então, um deslocamento da vértebra, uma aproximação da vértebra, vai gerar interferência na ligação cérebro-corpo, na percepção sobre o corpo e sobre o ambiente. Quando estamos em pé, a ação da gravidade ou a força da musculatura também para manter o corpo em pé, e a coluna vai sofrendo pressão. Quando essa pressão é muito forte, pode romper o amortecedor, e uma coisa que está sendo muito comum e cada dia mais comum, a hérnia de disco. Amassa o amortecedor, essa pressão sobre o amortecedor faz romper os anéis e a compressão da raiz do nervo ou diretamente na própria medula, esse amortecedor ou núcleo vai pressionar. A próxima. Aqui é para mostrar
a questão de quando uma pessoa tem uma lesão, uma fratura, que ocorre o que é chamado de espondilolistese. Espondilolistese quando tem fratura e a vértebra começa a escorregar. E mesmo que não aconteça a fratura, mas é muito comum encontrar hoje pessoas com a coluna em deslocamento. As vértebras vão deslocando. Isso eu já vou falar um pouquinho mais adiante. Próximo. Como a pessoa vai ficando mais jovem, numa determinada idade, e depois, quando a pessoa vai perdendo forças, vai cedendo à ação da gravidade, só que isso é possível reverter. Então, eu vou falar ainda. Próxima. Trajeto de nervos. Os nervos saem da coluna e vão para a cabeça e para a face. Próximo. No tronco. Então, se a pessoa tiver curiosidade, ela pode encontrar isso no mapa dos dermátomos ou miótomos. Dermátomos por serem da pele. Então, de cada vértebra da coluna, 6, C6, C7, T1, T2, T3, T4, quer dizer, o número correspondente de onde a vértebra, de onde sai a raiz do nervo e onde ela comunica com o cérebro, através dos nervos que vão para cada parte do corpo. O nervo ciático, ele sai aqui embaixo, vai até o pé. Nos braços. Então, cada nervo tem um território, uma área que ele faz a ligação até o cérebro. Próximo. Membros inferiores. Então, às vezes a pessoa está com dor no dedão do pé. L5, quinta vértebra lombar. Na lateral do joelho é o mesmo nervo, ou nervo ciático. Algumas vezes a pessoa está com dor na parte medial do joelho, L3. Então, aí dá para identificar onde é a dor e de qual ponto da coluna é que está partindo o problema. Porque a dor é lá no joelho, mas o problema, a agressão, é no trajeto do joelho até o cérebro. Pode ser no pescoço, pode ser em qualquer ponto que está ocorrendo uma compressão e alterando a sensibilidade, a informação que vai do corpo até o cérebro. E também o controle do cérebro sobre o corpo. A próxima. O nervo ciático, que hoje acho que a maioria da população do mundo já sabe, já ouviu falar ou já sentiu esse nervo. É muito, muito, muito comum. O nervo, o cérebro, aí do cérebro para a medula tem uma ligação, uma sinapse. Vem da medula, chegou aqui embaixo, tem uma outra comunicação, uma outra emenda. E dali, dessa região lombar e do sacro, essa emenda é o nervo ciático que vai até o pé. O controle, a sensibilidade, a força da musculatura está aí. Depende desses nervos. Próximo. Aqui, os músculos que sustentam a coluna. Só que embaixo dessa tem outra e outra e outra camada. Então, são vários músculos para sustentar a coluna. Mas isso só funciona se a coluna não estiver apertando os nervos. Tá. Eu trouxe aqui essa coluna. Uma coisa que eu observei nesses anos de trabalho, as pessoas me procuravam por dores, por problemas de dor. E depois eu fui vendo os problemas estéticos relacionados a esses mesmos nervos. Como é que o ser humano fica em pé? Quando está deitado, de barriga para baixo, de lado, de barriga para cima. A ação da gravidade aqui está ajudando a abrir a coluna. A pessoa ficou em pé, a ação da gravidade vai empurrar de cima para baixo sempre. O quadril se apoia sobre a coxa, sobre o fêmur. E o que acontece? Qual é a posição de segurança da pessoa? Tendo o pé para frente, a pessoa sempre se inclina para frente, seus movimentos sempre para frente. Quando a pessoa senta, quando ela está trabalhando, ela está inclinada para frente. Então, o quadril ele vai fazendo uma báscula. Ele está apoiado sobre a coxa, ele vai fazer uma gangorra. A parte da frente desce, a parte de trás levanta, empurrando a coluna, causando pressão de baixo para cima na coluna lombar e nessas raízes. E quanto mais inclina,
mais pressão sobre as raízes e também a projeção das vértebras mais para frente. O deslocamento das vértebras, elas vão escorregando para frente. E outro hábito que é de todo ser humano, tudo que faz, sempre o braço para frente. Para o alimento, para escovar os dentes, para escrever. Então, todos os movimentos sempre para frente. A pessoa só anda para frente. Então, a parte da frente a pessoa vê no espelho. Ela tem uma percepção melhor sobre a parte da frente, ela usa mais a parte da frente. E o que vai acontecendo? Essa musculatura da frente é mais forte por ser mais utilizada. Então a pessoa vai se contraindo. Como a posição do feto. O feto dentro do útero, a coluna dele está assim. Ele sai do útero, a coluna dele faz isso. Essa curvatura geralmente continua, mas as outras duas são invertidas. E quando as outras duas invertem, a cabeça empurra por cima, o quadril empurra por baixo. Como o ser humano se apoia com o quadril sobre a coxa, e o quadril vai basculando para frente, a pessoa ficaria com essa inclinação. Para ficar em pé, então, entorta. E como os movimentos são feitos sempre para frente, essa musculatura vai encurtando. Praticamente todas as pessoas têm os ombros para frente. Só usa para frente. O que acontece? Vai fazendo um arco. O tórax vai curvando. Como na imagem que mostrou ali, a pessoa já de mais idade. Então, quando ela usa só aqui esses movimentos, a cabeça dela vai sendo puxada para baixo e para frente. A cabeça pressiona em cima. E aí vem as dores de cabeça, e aí vem as tensões, vem uma série de problemas. E foi tratando esses problemas que eu comecei a observar, ou ter um relato de pessoas que estavam tratando dor de cabeça e que tinha diminuído queda de cabelo. Depois, comentando com outros pacientes, também estavam tendo diminuição da queda de cabelo ou estava nascendo o cabelo novamente. Da onde vai o nervo para o cabelo? Da parte superior. E eu estava tratando para descomprimir essa parte. O tônus da musculatura da face ou de toda a musculatura do corpo depende dos nervos que vêm do cérebro para o corpo. Dependem da coluna. Se a coluna pressionar o nervo e esse nervo continuar funcionando, ele vai gerar tensão. Então, vai aumentar o nível de tensão do músculo. O músculo pode ficar duro. Ou se comprimir e esse nervo parar de funcionar, aí o músculo fica mole. Músculo, pele, os tecidos moles. Outra coisa que eu fui observando com o tratamento dos pacientes, a questão de culote. Como a pessoa se apoia sobre a coxa segura o quadril. A musculatura que mais trabalha é a musculatura medial, a musculatura da região da virilha, que vai até o joelho. Então, essa musculatura, ela escora a parte de baixo do quadril. O quadril vai inclinando. A musculatura da parte medial ou interna da coxa fica mais encurtada e a lateral não é encurtada junto, sobra do lado. Alongando a parte da virilha, alonga-se a coxa toda. A musculatura da parte da frente da coxa também, ela é muito encurtada. Aí, muitas vezes, as pessoas estão fazendo isso aqui. É um excelente exercício. Ele ajuda a levantar o quadril e encaixar o quadril. Mas o que acontece quando o quadril está inclinando para frente e a parte de trás dele está comprimindo a coluna, é que se ele comprime nervos que vão para a região da coxa, das pernas, e comprimir exatamente o nervo que vai na veia, essa veia fica frouxa, ela dilata, e aí a pessoa pode ter varizes. Ou se vai na pele, se é o nervo, a porção do nervo que vai na pele, que está sendo comprimido ali na coluna, as estrias, a hidratação da pele. E eu fui observando que as pessoas estavam melhorando dessas alterações estéticas. E fui buscando. Por que com o meu tratamento, que é para dor, que é para corrigir, para liberar a coluna, as pessoas melhoram nesses aspectos? A hidratação da pele,
a questão do culote, da celulite. Então, várias alterações estéticas que estão ligadas à condição da coluna, à posição do corpo. Algo que eu observei, que eu tinha aqui, existia uma depressão nesse músculo, e era onde eu sentia a fisgada. E de tanto alongar, de tanto fazer o exercício, aqui preencheu o músculo. Se a coluna pressiona algum nervo, esse nervo vai sofrer uma interferência tal que vai provocar uma alteração no corpo da pessoa. Tensões geram retração dos tecidos. Se uma célula se retrai, a permeabilidade da membrana sofre com isso. Então, ela fica menos permeável. E se ela fica menos permeável, a hidratação da célula é dificultada. A pessoa pode ter uma excelente alimentação, mas se a célula não estiver permeável, a membrana da célula não estiver permeável, além de não entrar o alimento na dose certa, as toxinas não saem. Então, a pessoa está com o corpo intoxicado porque ela está com tensões. E o que leva a essas tensões? O dia a dia. O que a Magda falou sobre a alma, sobre a parte interna. Mas, quando uma pessoa está irritada, preocupada, quando a pessoa é perfeccionista, que ela está tensa com alguma situação, ou não está do jeito que ela gosta daquela situação, ou aquilo que ela arrumou, alguém foi lá e bagunçou. A pessoa fica tensa, ela se contrai, ela retrai o corpo. Se ela contrai o corpo inteiro, não são partes do corpo, ela contrai tudo. Só que se ela contrai tudo, e os músculos que ela usa mais são mais fortes, ela vai se fechar para a posição fetal. Ela vai se encolher, aqueles músculos mais fortes, aqueles músculos que ela usa mais, vão puxar. E quando ela vai para a posição em pé, a pressão é toda na coluna. O meu foco de trabalho, o meu objeto de trabalho são os nervos e a coluna vertebral. Eu entendo hoje, ou há muito tempo, a coluna como um pivô para a saúde humana. E depois de quase 18 anos, trabalhando, eu trabalhava de 8 às 20, 22, eu conversei com a minha esposa, a Verediana, e mudamos do Espírito Santo para cá, eu estou morando no Arraial, para poder desenvolver estudos, para poder ir para dentro de uma faculdade, eu vou para o Unisul, estou indo lá, para aprender algumas matérias, ou voltar ao convívio acadêmico, de metodologia científica e projetos de pesquisa, para fundamentar, para essas observações que eu venho fazendo já há bastante tempo, conseguir passar para o papel para que isso tenha validade científica. Então, eu vim para cá para trabalhar menos e surgiu a grande oportunidade de estar aqui, né, o Sara me convidou, para vir falar, para passar um pouco dessa experiência. E eu espero que vocês tenham gostado e deixo aberto a perguntas. Eu não sei como está o tempo também. Como é que está o tempo? A gente tem tempo de perguntas. Tem, pode. Alguma pergunta? Começa por mim, então. Eu tenho uma pergunta. Enfim, eu sinto às vezes dores na lombar e eu me identifiquei com o que você falou, de muito trabalho para frente, uma postura às vezes. Como fazer no dia a dia, algumas dicas que você poderia passar para a gente para reverter, para equilibrar um pouco essa situação? As fotos, essas que estão em cima. Um exemplo, aqui ajuda a aliviar o nervo ciático. Mas o que eu faço aqui? Isso daqui é usado em RPG, é usado em outras técnicas. Tem algumas vezes que ensinam a pessoa a pegar uma corda, uma tira de pano, um lençol, para puxar o pé. Quando a pessoa faz isso, puxando com uma tira de pano, ela tensiona os ombros. Então, bota a perna na parede, deixa a parede fazer força.
deita no chão, no colchonete ou na cama mesmo. Coloca a perna na parede, deixa os braços soltos e relaxa nessa posição. Passa a próxima. Ela está fazendo uma rotação medial da perna. Ah, sim. Essa rotação medial, volta ali. Essa rotação medial é um exercício que eu faço que a pessoa vai rodar para fora e para dentro. Quando está nessa posição, sem o peso do tronco sobre a coxa, sem a coxa fazer força, você vai fazendo os movimentos em relaxamento, vai fazendo a rotação para fora, para dentro, você vai abrindo espaço no osso entre a coxa e o quadril e estimulando e prestando atenção ao praticar o exercício, você vai ativando novas conexões. Então, todos os exercícios que eu utilizo eles no relaxamento. A pessoa fazer sempre prestando atenção para não gerar tensão. Você se preocupa, por exemplo, em deixá-la papel pneu? Não. Nessa posição não. A pessoa não deve sentir nenhum desconforto. E muitas vezes a pessoa tem muita retração, muito encurtamento, ela deita com o quadril mais longe da parede, a perna vai ficar inclinada. Aí, à medida que ela vai conseguindo, ela vai aproximando o quadril da parede até ficar em 90 graus. Eu já tive paciente que foi tratar hérnia de disco, ela teve que ficar com mais de meio metro o quadril da parede, até que fosse descomprimindo a raiz do nervo, aliviando as dores, para ela chegar com o quadril na parede. Quanto tempo, doutor? Mais ou menos? O que for confortável. Tem pessoas que não conseguem ficar 5 minutos. E depois de algum tempo, o corpo vai relaxando, vai liberando também. Tem muitas aderências que se formam nos tecidos moles, nos músculos, no próprio nervo. Então, à medida que a pessoa vai fazendo e vai conseguindo relaxar, as aderências vão se soltando. E aí a pessoa vai conseguindo ficar cada dia mais tempo. E às vezes, se a pessoa ficar muito tempo, ela pode ter dormência, porque esticar o nervo por muito tempo. Então, aí a pessoa, quando começa a ter algum desconforto, dobra os joelhos e cruza as pernas. Tipo sentar de índio, né? Cruzar as pernas ali. Essa é uma outra posição que alonga os adutores. Você encontra chegar a esse período de dormência? Eu estou trabalhando um método novo também, que se chama hipopressivo. Eu trabalho com pilates, eu estou trabalhando agora com hipopressivo. E eu faço exercícios que tem muito a ver com RPG, esse hipopressivo traz essa técnica do RPG modificada. E eu tenho visto assim... Hipopressivo, é do abdômen, né? Do abdômen. Contrair muito o abdômen, puxar o abdômen para dentro. Mas tem várias, tem uma estágios, né? Sim. E eu trabalho até com uma que tem espondilolistese, a gente está conseguindo resultados excelentes do hipopressivo com ela. Agora ela fica extremamente dormente. E é natural. A dormência é quando você está ou esticando demais ou comprimindo o nervo, seja pela pressão do músculo no nervo ou da coluna sobre o nervo, que aí começa a diminuir a passagem dos estímulos. Então, a dormência é quando o nervo está desacelerando a passagem dos estímulos. Se ficar um pouco mais, anestesia, a dor, né? Totalmente. E a dor é quando o nervo está trabalhando em velocidade alta, está em excesso. Como bater o cotovelo dá um choque. Desculpa, nessa parte da dormência, tem alguma coisa a ver com parte de circulação também? Porque às vezes não sensibilidade, é sensação. Isso daí eu ouvi muito falar que quando formiga a perna é falta de circulação. Não. Dormência é sensação. É sensação tátil. Mas a pergunta acho que eu não fui clara. Você não. Dormência, se a pessoa tiver dormência, sai da posição. Você não permanece? Não permaneço porque dali ela pode ter uma lesão do nervo. Ela pode provocar uma lesão, bloquear o nervo, assim, por um tempo mais longo. Se ela tiver dormência e permanecer na posição, a dormência é porque já está inibindo aquele nervo. Ele já está parando de funcionar. Se você permanecer, anestesia. Aí abre espaço para as lesões, para os processos degenerativos. Aí eu faço uma interrogação, porque nesse curso que eu fiz, né, que foi ele é um uruguaio, não sei se pode ser, Jorge Vieira, e a gente trabalhou e tinha todas as idades, é terapêutico, a gente vai à dormência, e com a dormência ainda tem processo de cura. Então, tem que ver os estudos que ele fez sobre isso. Eu tenho bastante artigos. Deixa eu fazer uma pergunta.
quando você faz consciência, você falou da Fritz Perls e consciência corporal, esse tipo de coisa. Quando você faz consciência, especialmente posições erradas, crônicas, que te levam a uma dor, você começa a fazer uma posição certa. Essa posição certa, porque o corpo estava acostumado à posição errada, que te leva a dor. O cérebro está programado. Exatamente, te dá outro tipo de dores. Nesse sentido, você aconselha, por exemplo, analgésico, anti-inflamatório, esse tipo de coisa, ou fazer outro tipo de ciência até que essa dor pare? Depende. Se essa pessoa ela já toma remédios, ela toma o remédio. Se ela não gosta de remédios, tem a acupuntura, tem a massagem, tem N formas de tratamento ou de maneiras de aliviar a dor. O que eu indico muito, compressa de água quente e o alongamento. Mais 3 minutos. Depois vai ter um e-mail, contato do doutor, para que possa depois entrar em contato também. Você tem a postura de acordo com os seus hábitos. De acordo com os hábitos de movimento, você vai desenvolver a sua postura. Quando tentam te colocar numa posição que é considerada a postura correta, o seu cérebro não está programado para te manter naquela posição. Cansa rápido. Você gera tensões, você gera compressão ou descomprime nervos que estavam parados. E aí vem dor também. Porque a dor não é só quando você faz uma coisa, né? Mas se você está ali, a coluna está apertando um nervo, ele está quieto. Você começa a fazer uma atividade, você descomprime aquele nervo, ele vai doer. Ele vai começar a passar sinal e levar informação para o cérebro de novo. Mas eu vejo você existir até. O que eu considero, que eu faço, na verdade, que eu faço com o meu corpo e que eu faço com os pacientes que eu trato, é a abertura de peitoral e o encaixe do quadril. É abrir a coluna. Eu conseguindo isso, a pessoa começa a funcionar de novo. Hoje eu tenho, em termos de resultados, de recuperação, em número de pessoas que permanecem no tratamento. Eu tenho paciente que ficou comigo 10 anos, 12 anos, que não era assim, aquele tratamento 2, 3 vezes na semana. Hoje eu faço um atendimento por mês só. Eu não faço mais que um atendimento por mês, só em raros casos, só quando é uma emergência. É um atendimento no mês com terapia manual. E a orientação dos exercícios que a pessoa vai fazer em casa. E esses vídeos aí, esses daqui, eu tenho vídeos no YouTube, e lá hoje tem quase 4.300 pessoas que acessam os vídeos e praticam em casa. E eu oriento, as pessoas que mandam mensagem, eu oriento quais são os vídeos, explico também. Então eu dou uma assistência, uma assessoria para essas pessoas pelo canal do YouTube. Passa a próxima. Aqui. Um exercício que você fez de levar o braço. Tá? Eu faço isso, a pessoa deita, ela alonga o braço, ela vai mudando o braço de posição. Só que, no momento que a pessoa estica o braço para frente, ela está alongando aqui atrás, só que ela está contraindo a musculatura peitoral. Orientação, durante a execução do exercício, presta atenção onde está contraindo e relaxa. Não deixa o músculo ficar duro. A partir do momento que você faz um movimento, você contraiu o músculo e você presta atenção nele e vai prestando atenção para cada vez que solta o ar, soltar o músculo, você programa o seu cérebro para não manter o seu corpo sob tensão. Se você quer relaxar, se você quer aliviar a ansiedade, as tensões, as alterações do corpo, quem vai fazer isso é o cérebro. Só que você tem que mandar estímulos para que ele entenda. E eu uso esses estímulos através do movimento. A próxima. Aqui. Eu uso muito isso. Que a pessoa deita de lado e leva o braço para trás. Só que ali não mantém só para trás. Vai levar o braço lá perto do quadril, vai levar o braço em direção à cabeça para poder alongar toda essa musculatura. Quando alonga aqui, a pessoa consegue ficar em pé sem jogar pressão na coluna. Se ela tiver retração aqui, vai ficar em pé, vai pressionar a coluna. Próximo. Aqui também, esse exercício eu uso muito
e ele deu um resultado muito legal em pessoas que não estavam conseguindo engravidar e pessoas que estavam tendo aborto espontâneo. Alguns casos. Foi tratar o joelho, foi tratar dor lombar, foi tratar tensões, foi tratar de alguma coisa. O que esse exercício faz? Ele alonga adutor de coxa, encaixa o quadril. Ele alonga peitoral, a postura melhora. E descomprime nervos que vão para útero e ovários. E aí o cérebro consegue controlar. Questão hormonal e questão de função mesmo de útero e ovário. Bexiga, toda a região genital também. A impotência ou a disfunção erétil, né? A impotência sexual masculina. Nervos que vão para a região genital. Esse exercício estimula a região genital. Próximo. E também ali está para a hérnia de disco, porque se você encaixa o quadril e abre tórax, você descomprime os amortecedores. Então você reverte a hérnia de disco, e isso a gente já tem imagem de ressonância de paciente que reverteu completamente a hérnia cervical. Aqui é mais um exercício que ajuda a aliviar a lombar, e ele pode ser associado também com a pessoa voltando para a coluna na posição vertical e a rotação, e depois solta o corpo e vai para um lado e para o outro para frente. Próximo. Aqui também dá para fazer a variação. A pessoa vai aproximando as pernas ou afastando, e em cada posição o alongamento na medula vai modificando. Próximo. E isso daqui é como eu durmo todas as noites. Eu deito na cama e eu durmo assim. A pessoa que está ali é aquela lá, tá? Mas eu não conseguia ficar assim, porque dava dormência no braço, doía. Para voltar o braço depois, terrível. Hoje, eu só deito na cama dessa maneira. Eu não lembro há quantos anos, mas tem mais de 15 anos que eu não uso travesseiro para dormir. Travesseiro é um veneno para o pescoço. Não, falam que o travesseiro precisa colocar para apoiar a cabeça, para ficar à distância do ombro e a cabeça, né, o colchão. Eu uso a cabeça caída para o lado para alongar o pescoço. Né? Então, eu procuro relaxar. Quando eu deito na cama, eu estiro. Eu me espreguiço, eu me alongo, eu me ajeito para abrir a coluna. Porque aí a ação da gravidade vai abrir a coluna. Eu não sei se tem mais alguma imagem. Assim. Só vai ficar livre das tensões e dores quando praticar relaxamento. Se a pessoa não pratica algo que relaxe, se ela vai fazer uma atividade física, se ela no seu trabalho, se em qualquer situação, ela vai trabalhar força, esforço, ela vai preparar o cérebro para ficar sob tensão. Então, o que eu descobri isso? Com o Feldenkrais, com a técnica de Feldenkrais, e depois com a minha experiência, é que para chegar a ter o corpo em relaxamento físico e também no aspecto emocional, a pessoa tem que praticar aquilo que ela quer. Como o Tiago falou. Como o Tiago falou. Hein, Tiago? Você falou da programação do cérebro. Se você não pratica, se você não faz aquilo que você quer, se você não praticar o relaxamento, você nunca vai atingir o nível de relaxamento. Então, eu trabalho exercícios de relaxamento. Eu uso o relaxamento para conseguir ficar com menos tensões. Não ficar livre porque ela não tem como. Mas hoje eu vivo relaxado. E próxima. Aqui. Sem tentar, você só comete um erro. É o que é o de não tentar. Por isso mesmo, tente, insista, persista, e talvez você erre várias vezes. Mas vai lá e faça acontecer. Muito bom, salva vidas essa informação.